Nossas aulas, elas ainda continuarão aqui onlinemente com vocês, né? Nós continuaremos ainda online, tá? Esse ano, a gente já tem uma certeza, né? Que nós não vamos ter aulas presenciais. E por quê? Porque, igual eu falei para vocês, o novo protocolo aí, ele foi até o dia, foi prorrogado até o dia, até aí o dia 16 de dezembro, e 16 de dezembro, quando sai o novo protocolo, é exatamente o último dia de aula de vocês. Então, ele geralmente o governo passa à tarde, nem, né, desse tempo a gente conseguiria falar para vocês a tempo, né? Não daria tempo hábil. Então, nós, esse finzinho de ano, continuaremos aí onlinemente, tá? Bom, continuando também, eu passei para vocês sobre as aulas de reforço. Espero que sim. Nós já estamos no sistema de reforço. Eu acho que eu mandei um livro, um vídeo lá no grupo de vocês. Deixa eu só ver aqui se eu mandei para vocês. Mandei, ó. Vou mandar de novo. Esse vídeo explica como funciona o reforço, tá? O reforço é sexta-feira. Então, toda sexta-feira a gente tem um reforço. E aí, você tem que agendar. Não é só vir, tá? Tem que tomar bastante cuidado, que às vezes as pessoas acham que é só aparecer aqui. Não é, gente. Tem que agendar bonitinho para que vocês possam vir e assistir o reforço, tá bom? Não é só vir, não. Se você aparecer que sexta-feira do nada, não vai ter atendimento. Até porque tem uns protocolos a serem, né, a serem seguidos, tá bom? Então tem o protocolo aí a ser seguido. Não é só, já falei, não é só vir, né? Tem a autorização que os pais têm que assinar, tá bom? Então não esqueçam, por favor, tá? Mas eu falei sobre a aula, a prova, né? Quem não terminou de enviar, por favor, não se esqueça. Pelo amor de Deus, tem que enviar essa prova, tá? Então, se não enviar, fica sem nota e aí depois não pega o certificado, tá? Bom, galera, então esse nosso novo módulo, ele é de técnicas de SEO. O que quer dizer isso? O que quer dizer as técnicas de SEO? Quer dizer, são metodologias, são métodos que nós achamos para que nossas páginas ou nossos aplicativos fiquem sempre em primeiro lugar nos mecanismos de busca. Então, quando a gente precisa que nós tenhamos, né, que o nosso dispositivo, nosso site ali, ou um aplicativo que nós tenhamos criado, apareça em primeiro lugar, nós temos algumas técnicas para que isso aconteça, tá bom? Então, as técnicas de SEO são essas aí. Bom, galera, então, o intuito principal do módulo é conhecer algumas técnicas que façam com que o nosso projeto apareça em primeiro lugar e, mais que isso, é também trabalhar com o marketing digital. A gente vai falar bastante sobre marketing digital, aí tem bastante exercícios sobre marketing para que vocês consigam se desenvolver melhor, tá? Então, se vocês olharem no livro de vocês, são 5 aulinhas, é um módulo que é até rápido, tá? Mas tem bastante assunto. Então,
prestem bastante atenção. Em caso de dúvidas, por favor, não esqueçam de tirá-las. Não esqueçam de perguntar, por favor. Tá? Primeira coisa que a gente tem que pensar é o que é um mecanismo de busca. Tá? Então, o mecanismo de busca é, por exemplo, o nosso querido Google aí, né? Então, o nosso Google aí, ele é um mecanismo de busca, tá? Ele é um mecanismo que a gente utiliza, né, para que a gente possa ir fazer buscas dentro da internet. Então, quando você faz que precisa fazer alguma pesquisa, você tem esse mecanismo. Igual eu falei para vocês, o mais usado no mundo é o Google, né? Então, o Google é o que nós mais utilizamos. E a gente não pode pensar que só existe o Google, tá? Tem outros aí também, só que não são tão famosos, né? Então, eles não têm ali essa fama que o Google tem. Mas nós temos alguns outros mecanismos de busca e alguns conceitos, principalmente, que a gente possa usar dentro desses nossos conceitos aí, tá? Outra coisa, então, SEO é Search Engine Optimization, otimização de sites, é definido como a melhor forma de aumentar os acessos a um site. Hoje, a gente não tem mais tanto, mas antes do streaming, né? Antes desses serviços que nós tínhamos de streaming, era bem comum usar bastante técnicas para que nós pudéssemos ali ter o nosso site sempre em primeiro lugar. Usávamos essas técnicas, né? E aí você fazia com que você pudesse ter múltiplos acessos, tá? E o Google, ele é o nosso maior buscador, tá? Ele é o maior de todos, não existe uma empresa maior de busca. E o acerto do Google, principalmente, foi o de ter ali investido em pequenas startups, tá? Como assim? O Google, quando ele surge, né? Era uma pequena startup no Vale do Silício, e aí é injetado um capital muito grande, tá? O que eles optam por fazer? Eles começam a estudar outras startups pequenas, tá? E aí eles começam a comprar essas startups, tá? Então, eles começam a comprar e, assim, e essas startups começam a explodir. Por exemplo, quais são as maiores startups do Google? Foi o YouTube. O YouTube, ele não era do Google, né? Ele foi adquirido, tá? Ele foi adquirido pelo Google, aí sim teve um investimento de capital muito grande. E o Android. O Android, ele também não foi desenvolvido pelo Google, ele é adquirido pelo Google. E aí, quando o Google adquire o Android, ele vai e investe mais. Num primeiro momento, pessoal, o Android ele foi desenvolvido para rodar em computadores. A intenção do Google era de criar um sistema para rivalizar com o Windows. Iria se chamar Chrome OS, até existe. Então, ele até existe o Chrome OS hoje, mas aí depois, com o surgimento do iPhone, eu não me engano, eu não lembro se era o 2 ou o 3, o Google viu que não tinha um concorrente para smartphones. Aí ele começa a investir nisso aí.
E a sacada principal foi disponibilizar o sistema gratuitamente. Aí grande parte dos fabricantes começaram a utilizar, e aí ele fica ali, vira o maior sistema operacional mais usado no mundo, igual é hoje, tá bom? Bom, pessoal, e uma das coisas que nós vamos mais estudar é o conceito de marketing digital. O que quer dizer isso? São todas as estratégias e ações de marketing que nós utilizamos nesses novos tempos, tá? Então, hoje, difícil, aqui ainda tem bastante, né? Mas cada vez mais cai a impressão de dispositivos. Como assim? Você não vai ficar imprimindo as coisas mais, né? Hoje você vai, há bastante tempo já, mas nesse período ainda mais, nós usamos os meios online para poder, aí, ter um melhor acesso às pessoas, tá? Então, assim, nós temos hoje um acesso bem maior, tá? Você consegue ter um engajamento maior de um meio bem mais fácil. Tá? Já já nós vamos falar de meios atuais e meios antigos. Vocês vão ver que hoje, com um custo muito inferior, você consegue atingir muito mais pessoas, tá? Do que era antigamente. Qual que era o problema antigamente? Não era tanto atingir pessoas, era o custo que você tinha para isso, tá? Pessoal, vamos para o nosso primeiro exercício do dia. Vai lá, 10 minutinhos para você. Vai lá, galera.
Bom, vamos lá, pessoal. Deu tempo aí. Bom, continuando a falar, então, o que nós estávamos falando sobre o marketing digital? Ele é todo esse novo conceito, é toda essa nova conceituação, essas novas estruturas e estratégias, esses novos meios, tá? De a gente buscar como nós vamos trabalhar com a informação. Hoje em dia, né, esse ano foi um ano super complicado para todo mundo que trabalhou, principalmente no meio comercial, né? Por quê? Porque nós paramos bastante tempo, né? O país não teve um fechamento o país não teve um fechamento assim, um lockdown rígido, né? Sempre teve umas aberturas, mas muitos ramos fecharam. Então, muitos ramos ali nós não deixaram de funcionar, tá? Então, com base nisso, o que foi acontecendo, né? Por exemplo, o ramo do entretenimento, agora que está começando a voltar, né? Por exemplo, shows, teve as coisas que não deviam, mas os grandes shows mesmo não aconteceram. Por exemplo, ó, pega aqui perto de nós, não teve o Country Blues esse ano, não teve Barretos. Então, grandes festas deixaram de acontecer. E pequenas empresas essas grandes, tentaram viver de live, né? Você vê que teve muita live, por aí eles tentaram viver disso. E essas pequenas, quem não conseguiu migrar, né, se adaptar ao novo meio, quebrou. Tanto que muita empresa fechou, tá? Então, sempre tem que haver uma adaptação ao seu meio, ao meio que você está trabalhando naquele momento, tá? E o marketing digital, ele trata muito disso, tá? Qual que é o processo de marketing? O processo é sempre voltado à área de estudo, tá? Existe uma coisa em marketing que chama miopia de marketing. O que é isso, miopia de marketing? A miopia de marketing é quando as empresas, mesmo vendo que está dando errado, certo procedimento, ela está fazendo algo errado, ela está vendo que aquilo está errado, não está dando certo, ela persiste, tá? E essa persistência é a miopia de marketing, tá? Então, quando uma empresa faz uma ação, seja ela qual for, eu fiz uma ação e essa ação não deu retorno, ou deu errado, né? Eu não posso continuar com ela. Vou estudar uma nova maneira de atingir o público-alvo. Outra coisa que nós entendemos no marketing digital também é que muitas vezes, né, o que você fez não é voltado para aquele seu público. Então tem que se lembrar também que não há como se agradar a todos os públicos. Dependendo, é lógico, tem alguns tipos de setores que são para vários públicos, mas grande parte das vezes você vai agradar um público só o seu público-alvo, tá? Igual eu falei, não há fórmula de sucesso, né? Não há um meio, uma receitinha de bolo aqui que eu vou seguir, ou eu vou pegar, vou fazer o mesmo que fez o meu concorrente, que o que ele fez deu certo. Não existe, tá? Então, o que existe é estudar o mercado e verificar se o que você está fazendo está dando certo, tá? Bom, se eu chegar para vocês e falar assim dessas duas empresas, a B2W e a Cenova, vocês vão falar para mim, bom, não faço ideia de quem seja, né? Mas são empresas de suma importância. Essas duas empresas, elas dominam o varejo online do mundo, tá? Então, desculpa, do Brasil. Então, elas detêm mais de 50% ali do varejo online aqui do nosso país. Mas se você vê
o que elas, quais são, né, as empresas que elas representam, aí você já conhece. Por exemplo, a B2W, ela representa as lojas americanas, o Shoptime e o Submarino, tá? A C-Nova, ela representa o Extra, as Casas Bahia e o Ponto Frio, por exemplo, tá? Eu conheço bastante a C-Nova, tá? E uma das coisas bacanas da C-Nova, a C-Nova ela não trabalha com estoque fisicamente. Então, não existe um galpão da C-Nova para você comprar os produtos. Como a C-Nova trabalha, então? Né? É interessantíssimo. Ela trabalha direto com o fornecedor. Tá? Então, ela trabalha ali diretamente com o fornecedor e aí, quando você compra, o fornecedor te entrega. Nem é ela que faz a entrega. Então, o fornecedor, você tem esse contato direto com ele. Então, você fez a compra, ela já encaminha o pedido e aí, dali para frente, é você e o fornecedor dela. Então, você e o fornecedor dela que vai fazendo esse meio campo, tá bom? É lógico, tem um risco, né? Porque, por exemplo, se o fornecedor vai mal, tá? Você pega ali um fornecedor que não é bom, né? Que deixa bastante a desejar, você vai ver que você pode ser, você pode ter jogado uma estratégia sua toda fora. Tá? Então tem que ter uma confiança muito grande no seu fornecedor. Bom, pessoal, vamos para o nosso segundo exercício de hoje. Vamos ver o que vocês entenderam aí. Vai lá, galera.
Vamos lá, pessoal? Bom, vamos lá, então. Continuando aí. Então, como é que era o marketing antigamente, né? Pessoal, antigamente, a gente fala antigamente, parece que foi há 100 anos atrás, né? Então, um pouco antes ali, ó, vamos por uns 15 anos atrás, né? 10, vai. Agora que melhorou, que a internet melhorou bastante. Até uns 10 anos atrás, o marketing era usado muito nos meios que nós chamamos de meios comuns, tá? Então, assim, o que quer dizer os meios comuns, tá? Por exemplo, TV, rádio, revista. E uma das coisas que nós temos disso é que eram meios muito caros. Na realidade, não eram, são, tá? São meios muito caros de divulgação, são meios muito caros para que você tenha esses acessos, tá? E aí as empresas, né, elas acabam, né, nessa questão de ter que escolher, tá? Então, por exemplo, eu vou criar uma ação de marketing. Então, né, eu vou criar uma ação de marketing aí. Como é que eu vou fazer para colocar ele em prática? Então, só grandes empresas conseguiam, né, fazer esse tipo de ação, principalmente a TV. A TV é o meio mais caro que existe, tá? Então, isso foi melhorando e hoje tem diversos meios. Você tem sua rede social, você tem seus próprios mecanismos de mensagem que ele pode ser usado, você tem sites, tá? Então, hoje, a divulgação ela está na mão. Tem gente que divulga pelo status, né? O WhatsApp ele tem um estudo que é criar uma ferramenta de status permanente. Então, por exemplo, tem gente que publica a mesma coisa todos os dias. Então, qual é o estudo? É de criar um status que ele seja é, é, que ele seja assim sempre o mesmo, tá? Então seria algo interessante, tá? É, e aí facilitaria a vida de quem usa, principalmente, principalmente assim, para o meio comercial, tá? E uma das coisas que eu gosto de usar para explicar os novos meios é o próprio futebol. Futebol é um meio interessante. Se você perguntar para o seu avô como ele assistiu o futebol, ele ia falar ou no rádio de pilha, né, ou no estádio. Há bastante tempo atrás, há uns 30 anos atrás, não eram comuns ter tantas partidas igual tem hoje. Se você perguntar para o seu pai, né, ele vai falar que ele assiste na TV, né, assistiu muito na TV. Hoje nós temos os canais que tem jogo todo quanto é dia, todo quanto é campeonato do mundo. Agora, se você for fazer uma pesquisa atual, você consegue assistir por um aplicativo, né? Então por um aplicativo comum, você consegue ali assistir as suas partidas. Então, isso também é a evolução, são os novos tempos. Qual que é a tendência? A tendência, a tendência maior, tá, é que uh, esses aplicativos passem a ser ainda mais presentes na vida da gente. Com o 5G, a gente vai ficar mais inteligente, tá? E aí, pessoal, esse meio, ficando mais inteligente, você consegue uma transmissão melhor. E aí vai ser algo mais absurdo, vai trazer muito mais melhorias, tá? Outra coisa que se usa muito também, eu falei para vocês, é a rede social. A rede social, a gente usa muito ela, por quê? Porque é um meio de pegar o nosso público-alvo de maneira maior. É,
como assim, né? Quando você vai trabalhar com uma rede social, o que você vai pensar? Principalmente quando você vai trabalhar comercialmente. Você vai ter um público-alvo para agradar. Hoje, a rede social, a gente fala que a gente sempre anda a 2 centímetros do guarda-reio. Como assim? Qualquer coisinha qualquer decisão, qualquer coisa que você escreva ou fale, que seja errado ou que seja considerado errado pelo seu público-alvo, você dançou. Então, faz com que você tenha, né, uma maneira, né, bem assim, mais complexa de se trabalhar. Tem que ter um estudo muito maior, né? Então, você tem que ter um estudo muito maior de como você vai trabalhar, né? De como você vai fazer para realmente trabalhar dentro dessas redes sociais. Tá? Igual a gente vê ali hoje, hoje a gente vê o tanto que a rede social muda, né? Então, e o tanto que você tem que tomar. Existe uma coisa chamada haters, que são pessoas que se especializam em quebrar as outras pessoas. Então tem que tomar muito cuidado. Eu vejo hoje as empresas tomando muito cuidado com o que vão falar, né? O canal oficial da empresa é algo que tem toda uma preocupação, né? Porque se eu cometer algum tipo de erro, né, você pode ali pegar um trabalho inteiro e jogar fora. Então tem que tomar muito cuidado, né? Bom, e um dos caras mais fantásticos do mundo do marketing chama Philip Kotler. Philip Kotler, ele é o pai do marketing moderno. Ele que desenvolveu toda a base de marketing, tá? Só que o Kotler, ele é um cara que, se você ler o primeiro livro dele, foi escrito lá nos anos 70, tá? E ler o último, foi escrito há pouco tempo atrás. Vou até achar a data precisa aqui para vocês. Você vai ver que só muda o meio, né? Ele só mudou o meio. Então, é muito interessante, né? Essa mudança do meio. Por quê? Porque, assim, um cara de 89 anos, hoje o Kotler tem 89 anos, ele escreveu um livro em 2008 para falar sobre o marketing do século XXI, e você vê, o primeiro livro dele foi escrito, acho que em 60 ou 70, uma coisa assim, é muito discrepante, né? A propaganda que você fazia naquele tempo, naquele período, não dá nem para ser veiculada hoje, né? Assim como uma determinada publicação de hoje é impossível de se imaginar nos anos 60 e 70. Então, são coisas muito discrepantes. E ele é professor, né? Hoje ele não atua mais, mas ele foi professor durante muitos anos. E ele é um cara, e uma das coisas que ele fala no livro dele, esse último eu li, chama Marketing para o século XXI. Nesse livro ele fala que a melhor ação de marketing é a mudança. Como assim a mudança? O melhor meio que você tem de entender o marketing é saber mudar. Então você tem que saber qual é a hora de mudar e, principalmente, qual meio você vai utilizar essa mudança. O que você vai fazer para melhorar a sua mudança? Às vezes as pessoas acham que mudar é só mudar uma estratégia, é só mudar um meio, é só mudar um método, e não é, pessoal. Mudar é você estar disposto a mudar, estar disposto a fazer algo que realmente seja diferente. Pegar uma coisa que não está dando mais certo e modificar. Eu vou dar um exemplo simples. As sandálias havaianas, chinelo havaiano. Quando eu era criança, havaianas era sinônimo de chinelo de pobre. Simples assim. Via uma criança com uma havaiana, sabia que ele era pobre. Por quê? A Havaianas ela era produzida pela Alpargatas, ela é ainda, hoje está dividida.
E a Alpargatas, antes, aí, bem antes, lá nos anos 60, 70, ela criou as Havaianas, por quê? Porque ela fazia bota e o resto da bota fazia Havaiana. Como sobrava um pedaço, com o resto da bota, eles iam fazendo as Havaianas. Só que o que aconteceu? Ela foi a mais vendida do país durante muito tempo, só que com o passar do tempo foram surgindo concorrentes. Concorrentes que faziam um produto não tão bom até que o deles, né? Então, eram produtos que não tinham até a mesma qualidade, mas que tinham um custo inferior. Chegou uma hora, o que aconteceu? Eles teriam que buscar um outro público. Aquele público deles, que eles eram acostumados a atingir, não estava mais comprando tanto produto deles, tanto que eles deu uma queda. Vem os anos 90 ali, na segunda metade, eles começam a investir em moda casual. Eles pegavam atores da novela, eu me lembro, tinha uma da Malu Mader na época, a Malu Mader fazia uma novela das 8, e aí tinha uma dela. Era ela e o Fábio Assunção se encontrando num ambiente que primeiro tinham numa praia, eles se encontravam na praia e depois eles se encontravam num ambiente que era um ambiente social. E aí virou para todos os usos, né? Qualquer lugar. E hoje é normal você sair de Havaiana. E tem Havaianas de R$ 20, como tem Havaiana, tem uma Havaiana que custa R$ 300. Por exemplo, tem uma loja das Havaianas na rua mais cara do país, que é a Oscar Freire, em São Paulo. Então, você vê a transformação que ela passou, tá? Se ela não se transforma, se ela não busca outro público, ela já teria falido, tá? Então é isso que Kotler fala. Fala do tanto que basicamente o marketing ele é voltado para a mudança, tá? Então você tem que estar sempre adepto a mudar, sempre adepto a se atualizar. O dia que uma empresa fala que ela não aprendeu, essa empresa vai quebrar. Tá? Então, com certeza, uma empresa que vai partir para um meio de que ela é 100% sustentável, ela não tem a necessidade de ter um aprendizado, ela vai ter que, provavelmente, ela não vai sobreviver por muito tempo. Tá? Ela não vai suportar a própria concorrência. A própria concorrência vai cobrar ela. Tá? Bom, galera, e o que é o marketing? Se você fosse definir o marketing em palavras, tem uma definição bem legal? Vou ler ela para vocês aqui. Então, marketing é a ciência que procura criar e entregar valor para satisfazer as necessidades do mercado. Então, você vai tentar pegar algo e criar valor com aquilo. Depois nós vamos discutir o que é a diferença entre preço e valor. Vocês vão ver que valor é uma coisa e preço é outra bem diferente. Tá? Valor é aquilo que você vai dar para alguma coisa. E preço é precificação. Tá bom? Vamos lá para o nosso terceiro de hoje, pessoal. Vai lá, galera.
Vamos lá? Continuando, então. Vamos lá, galera. Vamos lá. Então, bom, qual que é a base do marketing moderno? É você entender o mercado. Então, o principal é você entender como o mercado vai se portar, tá? Como é que esse mercado ele vai se comportar perante, né, essas novas estratégias. Uma das coisas que a gente tem mais que estudar é a concorrência. Tá? Por que tem mais que estudar é a concorrência? Porque se você hoje perder um cliente ou perder um parceiro, é muito mais simples, né, do que ganhar. Porque tem a concorrência é tantas pessoas fazendo a mesma coisa. E uma das coisas também é sempre que você procurar entrar no mercado, você chegar e verificar se você tem um entendimento daquele mercado. Como assim, pessoal? Simples. Vou pegar uma moda. Por exemplo, chegou uma época, moda é vender açaí. Todo lugar tem açaí. Chega uma hora que vai ter tanto que ninguém vai vender. Por quê? Tem um em cada esquina. Ou não é que ninguém vai vender. A demanda é a mesma. Só que quando tem muita oferta, vai chegar uma hora que ninguém consegue pagar as contas. Se você vende 10, depois tem 10 lugares vendendo, cada um vende um, ninguém vai lucrar. Então, se você não faz aquilo que você sabe, você entra por um negócio, por uma questão de moda, uma questão de ter ali, de ter um mercado que seja acessível, você está errando já. Então, a base é entrar em uma coisa que você conhece, uma coisa que você já tem experiência, uma coisa que você sabe os altos e baixos, que tudo tem alto e baixo, tá? Todo mercado ele vai ser demandado por alto e baixo. Então, isso a gente tem que pensar também. E associar-se sempre aos 4 P's. O que são os 4 P's do marketing? Produto, preço, praça e promoção. E o que isso quer dizer basicamente? O produto é o produto ou serviço, porque um serviço ele também pode ser um produto, tá? Então, pode ser um produto ou um serviço que você está tendo como base, tá? Então, pode ser qualquer um dos dois, tá bom? O preço é o valor que você vai cobrar por aquele produto ou aquele serviço. Como assim o valor? O valor é o que há de agregado naquilo. Como que eu sei precificar alguma coisa? Como que eu sei qual preço eu posso dar? Sem estar cometendo equívocos, sem estar cometendo erros. Tá? Então, a gente tem que pensar nisso aí também. Né? É normal, lógico, cometer erros, né? É normal demais, mas você sabendo o valor ali do seu trabalho, você vai conseguir, né, ter esse valor de mercado. Por quê? Porque às vezes você faz algo, você tem um produto, ou você faz barato demais, é um risco, ou você faz caro demais, é outro risco, tá? Então, o mercado, ele sempre vai precificar para você, tá? A praça é o local, hoje a praça é gigante. Por que a praça é gigante? Porque a gente pode, né, ter como praça a própria internet. Tendo como praça a internet, é muito grande. Né? Então, é muito grande esse acesso. Antes, a praça era um local. Foi uma das coisas também que mudaram. Né? Porque a praça era um lugar que você vendia. Por isso que esse nome, praça. Por isso que tem, né, esse nome. Até porque no marketing antigo, quando se falava em praça, era praça mesmo, literalmente. Né? Quem mora em cidade menor vê que o comércio ele é basicamente concentrado em uma praça. Né? Geralmente é ali na praça que a gente tem
tem ali a concentração maior de empresas, né? E promoção, pessoal, às vezes a gente erra muito achando que promoção vem de pegar, igual agora que vai ter a Black Friday, por exemplo, vem de você abaixar o preço de algo. E não é isso, tá? Promoção vem de promover. É o que você vai promover, tá? Então, o que você vai promover, isso é uma promoção. Eu peguei um produto e eu vou começar a trabalhar com esse produto. Agora esse produto vai ser o meu carro-chefe. Então, isso que quer dizer uma promoção. E não abaixar o preço. É que às vezes você vê lá, você vai em qualquer local, você vê lá assim, promoção de alguma coisa. Você já entende que é porque o preço está mais baixo. Né? E não é isso, tá? Não é. É de promover mesmo, tá? Vamos lá para o último de hoje, pessoal. Podem fazer, por favor. Vai lá, galera.